This next section is on page 5 through 7 in your notebook, and we're going to be talking about damage resulting from sexual abuse. Agora, você já leu rapidinho, nós vamos voltar aqui para a página 5, 6 e 7, que nós vamos falar sobre o assunto de danos resultantes do abuso sexual. And in looking at this area, olhando aqui nessa área, many times students are not aware of how much damage abuse has brought into their life. Muitas vezes tem alunos tem pessoas que foram danificados por esse abuso sexual, mas ele não sabe o quanto foi, ele não sabe a quantidade, como que está, ele não entende o tamanho desse dano que foi na vida dele. First of all, I want to talk about, in point A, the damage it brings to relationships. Eu quero que vocês entendam que todos esses abusos, todos esses danos, traga relacionamentos. Number one is a feeling of powerlessness. Isso provoca problemas em relacionamento e a impotência. Abuse always involves power. Abusado e abuso sempre está envolvendo poder. When an adult is sexually abusing a child, that adult is exercising power over that child. Então, quando uma criança é abusada, aquela pessoa que está abusando da criança, ele está exercendo um poder sobre aquela criança. And the child is powerless E a in terms criança, of preventing that abuse. e a criança ela fica sem poder, ela fica, fraca nesse momento, ela enfraquece nesse momento, ela fica impotente nesse momento. As this young person grows up into an adult, they spend a huge amount of energy trying to have power and control of their lives. E essa criança que foi abusada, ela vai crescer tentando buscar um poder para continuar vivendo, que ela vai sempre se sentir menosprezada, com muita fraqueza. Ela tem que crescer agora no poder, ela não consegue. And this attempt at power and control is very evident in their relationships with other people, not just the one who abused them. Então agora quando ela começa a procurar esse valor do poder na sua vida, isso pode atrapalhar no seu relacionamento com outras pessoas. They have difficulty developing satisfying relationships. Elas têm muita dificuldade para manter e desenvolver uma relação com outras pessoas. And this is because often they are very controlling and very manipulative. Porque elas foram muito manipuladas e elas foram muito controladas pelo poder de outra pessoa. Another area of damage in relationships is betrayal. A outra, número 2, seria traição. Statistics show that most children are abused by someone that they know. Geralmente, as pesquisas mostram que as crianças que foram abusadas, geralmente elas foram abusadas por quem estava próximo delas. There's a very small percentage where it's done by a stranger. É muito pequena a porcentagem de crianças que foram abusadas por pessoas de fora. And often the person who abused them was the one who should have been protecting them. Geralmente a pessoa que abusou dessa criança, ela tinha que estar no propósito de proteger aquela criança e não abusar dela. And so often there is a great sense of betrayal in the part of that young person. Então essa criança ela vai crescer com um senso e com uma falta de confiança nas outras pessoas, porque ela foi traída, ela vai sempre se sentir traída. But also there's another dimension to that betrayal. Existem outras dimensões sobre ser traídos, né? As often is the case, that child may tell another adult that they are being abused. Que uma criança ela pode falar para outro adulto que ela foi abusada, né? I know of one girl who told her mother that her father was abusing her. Tem um caso de uma menina que falou para a mãe dela que o próprio pai abusou dela. And the mother said, "You better not tell anybody or your dad will go to jail." E a mãe dela falou assim: você não fale isso com mais ninguém, porque senão seu pai vai preso. And then we won't have any place to live. E nós vamos ter um lugar para viver. And so even though the mother was not abusing the child,
naquele momento a mãe, ela está abusando da criança também. The mother was betraying the daughter. Então a mãe não abusou da criança, mas a mãe traiu a criança. And this issue of betrayal is carried on throughout their adult life. Então essa traição que a mãe dela fez com essa criança vai ser carregada por essa pessoa até na vida adulta. There's a third kind of damage to relationships, and that's confusion about what is a healthy relationship. No número 3 nós vemos aí a confusão que isso pode causar num relacionamento com outras pessoas. They have a normal desire for affection and love, Eles têm o desejo de ter uma vida normal de afeto e amor. but because as a child they had abnormal sexual experiences, Mas porque elas tiveram uma vida lá na infância, uma vida sexual desajustada, isso vai provocar problemas. and the abuse was often done in the name of love or in the name of affection, E o abuso foi feito por alguém que era afetivo a ela e que tinha amor por essa criança. and so they often struggle to find what is really normal. E agora para essa pessoa fica difícil para ela encontrar o que é normal agora sobre afeto e amor. Point B, survivors usually develop various ways of relating to people that are harmful to both themselves and to others. As vítimas, aqui na letra B, as vítimas normalmente desenvolvem várias maneiras de se relacionar com as pessoas que são danosas a elas e a outros. Now this damage is not expressed the same way with every victim of abuse. Essa forma de expressar por que ela foi uma vítima de abuso, as formas dela expressar são muito diferentes. But there's three very common ways of responding to people. Existem 3 formas que elas respondem para as pessoas. One is the very easygoing, relaxed kind of relationship. Uma forma dela se expressar de uma forma negativa, ela é relaxada com o relacionamento com outras pessoas. They're just trying to avoid pain. Isso daí ela leva numa vida relaxada só para evitar ter outros danos e evitar ter outros sofrimentos. They want to avoid conflict. Ela quer evitar conflitos. And they may appear to be nice and kind, E muitas vezes ela quer aparecer ser boazinha, ser uma pessoa muito boazinha, calma, but they don't really let you see what's going on the inside. mas ela não deixa transparecer o que está dentro dela, o que está acontecendo dentro Now they dela. love to please people, Elas gostam até de favorecer as pessoas, but on the inside they have great contempt for themselves. mas dentro dela ela tem uma grande rejeição por certas coisas. Now they choose this relationship style because they want to be in control. E eles levam esse tipo de relacionamento relaxado com outra pessoa porque eles acham que eles estão no controle. They are really acting like martyrs, Eles têm uma vida, uma ação como se estivessem mortos, but really they are emotionally dead. mas eles estão somente com suas emoções mortas. Number two, a different way that they express this damage through relationships is being the strong, tough, independent person. A segunda forma dela demonstrar que ela não foi, que ela teve problemas de abuso sexual. A segunda forma dela demonstrar, quer demonstrar que ela é forte. They say, I don't need you. E ela quer dizer para todo mundo que ela não necessita de você. And they often have a contempt or anger towards other people. E ela pode querer ser independente e ter uma vida muito nervosa com outras pessoas. They will work hard. Eles trabalham muito, They will take care of themselves. eles querem tomar conta da vida deles sozinhos, And they love to be in charge. eles gostam de estar sempre liderando, And they will not admit that they need anything. e eles não querem admitir que não precisa de ninguém. And they also fear intimacy. Eles têm muito medo na intimidade. They are often task-oriented. Eles também têm problema nas orientações, And they are also easy to explode towards other people. e eles são muito explosivos com outras pessoas. Very combative.
argumentative, Eles são muitos de argumentos, de argumentar muitas coisas. the macho man or the tough girl. Eu sou um homem machão, ou se for uma mulher, ela é muito dura, uma mulher muito dura. The third type of damage in relationships is this person is the life of the party. A terceira forma dessa pessoa é a vida é uma festa. They're always ready for a good time. Eles estão sempre abertos para qualquer coisa. Some of them are really good comedians. E muitos deles são muitos bons comediantes. They're entertaining to be around. E eles estão sempre alegres, então às vezes começam a fazer palhaçada com quem está em volta deles. But if you were to be able to get behind that facade or that front, E se você conseguisse ver por detrás disso, you would see on the inside that they are not loyal in relationships. They're not committed. e eles, se você pudesse entrar dentro deles, você ia ver que eles não são leais nos seus In relacionamentos. fact, commitment terrifies them. Inclusive, essas pessoas não têm uma relação They muito boa. are often complicated and chaotic people in their relationships. E geralmente eles complicam a situação de quem está no relacionamento com eles. Now, if this kind of a person becomes a Christian, E se essa pessoa vem a ser uma pessoa crente, and if they go into ministry, e se ele for para um ministério, they frequently become spiritual seducers. e eles começam a ser uns sedutores, espiritual sedutor. And manipulating people through the ministry. E ele começa a manipular as pessoas dentro do ministério. So this is the party girl or the guy who's the same way. Isso daí praticamente parece com aquela pessoa que gostava muito de festas. Now, in point C, Na letra C, na página 6, I'm going to talk about the damage that occurs in their sexual relationships. danos para os relacionamentos sexuais que eles vão ter agora no futuro, né? When this survivor of sexual abuse becomes an adult, how does it affect their ability to function sexually in a relationship? Essas vítimas geralmente lutam contra os seus impulsos sexuais. O que vai acontecer com eles no futuro, né? Survivors often struggle with their sexual drive. Could you explain it again? Yeah. Ok. As vítimas, né, geralmente lutam contra os seus impulsos, né? And they tend to sexualize everything. Eles começam a sexualizar todas as coisas. Number two, because of their fear of intimacy, sex becomes a search for fulfillment. Por conta do seu medo de ter uma intimidade, o sexo se torna uma procura por preenchimento somente. Now, we'll talk a little more about this later, but they blur the difference between intimacy and sex. Eles começam a ter uma forma de interpretar diferente a intimidade e o sexo. And in a normal, healthy relationship, intimacy and sex are two different issues. E você vai entender que numa vida normal sexual, a intimidade e o sexo são algumas coisas bem diferentes. But these victims of sexual abuse fear intimacy. E essas pessoas que foram abusadas sexualmente, elas têm medo de ter intimidade com outra pessoa. And so, number three, they sexualize intimacy. E no número 3, eles sexualizam a intimidade. And so, they interpret intimacy and sexual arousal as the same thing. E eles começam a interpretar que intimidade e sexo é a mesma coisa, eles misturam tudo. And so, this sets them up to easily be involved sexually with more than one person. Então, geralmente eles começam a ter uma relação sexual com mais de uma pessoa. And so, they are often jumping from one relationship to another E relationship. eles começam a ter relacionamentos diversos com uma e outra pessoa. Number four, Número 4, sex is separated from love and caring. eles começam a considerar que sexo é separado do amor e carinho. This person sees sex as completely separate from
love, and caring. Essa pessoa ela começa a ver que o sexo é completamente separado do amor. Now, let me just quickly say this. As we go through this list of all these damages, it does not mean that everyone will have all of these symptoms or all of these expressions. Essa lista que eu estou te passando aqui não vamos também considerar que todas as pessoas vão ter esses mesmos problemas, todos esses problemas não ao mesmo tempo. But these are very common. Mas é muito comum as pessoas passarem por esse processo. So number 4, sex is separated from love and caring. Então vamos aqui voltar aqui ao número 4. Sexo é separado do amor e do carinho. But for a person who has not been sexually abused and is a healthy, mature adult serving the Lord, E se uma pessoa não passou por esse the person did not have abused sex. correct. Ok. Se uma pessoa que não teve um abuso sexual na sua vida e ele está tendo um relacionamento com Deus, That person would see sex being very much integrated with love and caring. essa pessoa que não teve problema de abuso sexual, agora ele está em relacionamento bom com Deus, ela vai ter o consenso de entender que o sexo e o amor trabalham juntos. For others who are victims of abuse, sex is, number 5, used as proof of love. As pessoas que foram abusadas sexualmente, sexo é usado como uma prova de amor. Or it is used as a way to prove that they are in control of the relationship or that they have power. E eles estão usando como um controle para provar, né, de que eles estão no poder, no controle da situação do sexo. Number 6, sexual addiction is a common problem. Número 6, a adição às drogas, a adição ao sexo é um problema comum também com essas pessoas. And this could be expressed through pornography. Isso pode ser expressado através da pornografia. This could be expressed through masturbation. Isso também pode ser expressado através de masturbação constante. This could be, they could become involved in other kinds of sexual activities. Eles também podem entrar em outros tipos de ramos sexuais, em outras áreas sexuais explícitas. But where this is something that is an addictive part of their lifestyle. Isso daí são coisas que vai virar uma adição, eles vão começar a ter uma vida sexual diferente. Number 7, the survivor uses sex to control others. As vítimas de abuso sexual, no número 7 aqui, está dizendo que essa pessoa, ele vai usar o sexo para controlar outros. Number 8, sex is used for bartering. No número 8, o sexo vai ser usado para um intercâmbio. And they may use it as a way of getting what they want from the other person. E eles podem usar essa forma para conquistar as coisas de outras pessoas. Number 9, sexual dysfunction often results. No número 9, a disfunção sexual pode acontecer também com frequência com essas pessoas. They do not enjoy sexual relationship with their spouse. Eles não têm uma verdadeira alegria, uma verdadeira forma correta do que é o sexo com o outro parceiro. They may even have a fear of sex. E talvez ele pode até ter um medo de fazer sexo. Or they may find it a very painful or just very abhorrent thing to be doing. E pode ser que seja muito penoso para essa pessoa fazer um sexo, ou também painful and what? Abhorrent. Ok. E também pode ser muito indesejado, a pessoa não sente prazer, né? Number 10, sexual perversion is often experienced as survivors seek mood-altering experiences. Perversão sexual é frequentemente vivenciada enquanto as vítimas procuram experiências alteradas de humor. And these experiences can leave them lonely and empty. E pode ser que essa pessoa queira ficar uma pessoa vazia e sozinha, não tem muito relacionamento. And a fourth area of damage in relationships A quarta parte dos danos que pode acontecer no relacionamento, na página 8, point D at the bottom of page 7, damage to their relationship with God. is it 8? Page 8. Page 8. Página 8. Danos para a relação com Deus.
And God is often viewed as distant or cruel, and sometimes even as another abuser. Algumas pessoas que foram abusadas sexualmente, ele pode colocar na sua mente que Deus é visto como distante e cruel, e algumas vezes muito mais abusador. And they often feel violated, that trust that makes the survivor wonder if God can be trusted. E muitas vezes a confiança dele, ele faz a vítima refletir que se Deus pode ser confiável ou não, né? In other words, if I can't trust my parents, why should I trust God? Então a pessoa que foi abusada ela pode pensar assim: eu não posso nem confiar nos meus pais, como é que eu vou confiar em Deus? Isn't God more powerful than my parents? Deus não tem mais poder do que meus pais? And so they often grow up with huge trust issues with other people. E essa pessoa ela vai crescer e ela vai ter grandes problemas de confiabilidade. But it comes back to their not trusting God too. E também pode atrair ela para não acreditar em Deus também. And number 3, the hardest question that every survivor asks, needs an answer for is, where was God and why did he let this happen to me? Tem uma pergunta que geralmente essas pessoas que tiveram abuso sexual, eles fazem: onde estava Deus? Será que Deus não poderia ter feito algo acontecer comigo? Onde estava Deus? Por que ele deixou acontecer isso comigo? We'll talk more about this later, but let me just encourage you, if a student asks you, why did God let this happen to me? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí depois, mas se o aluno perguntar para você, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Do not give a quick, superficial, spiritual answer. Se o aluno perguntar isso para você, você não dê a resposta superficial ou uma resposta rápida para ele. We'll talk more about this, but this is a very difficult question for them to answer. Nós vamos falar sobre isso depois, mas isso daqui é uma pergunta muito difícil para responder para os alunos. And number 4 at the bottom, Número 4. for this person, the lies feel like the truth, and the truth feels like betrayal. Para essa pessoa que foi abusada, as mentiras parecem ser a verdade, e a verdade parece ser traição. And when you think about that statement, Quando você pensa sobre dessas palavras aqui, desse ensinamento, the lies feel like the truth, que as mentiras parecem ser a verdade, everything is upside down on the inside, really. todas as coisas estão saindo fora do contexto que estava dentro da pessoa. And when you say this is what the truth really is, E nós vamos falar, isso aqui é o que é verdadeiramente a verdade. to them it feels like betrayal. E essa pessoa vai se sentir traída. And these are only a few of the areas of damage. E essa aqui são algumas dos danos que podem acontecer com uma pessoa abusada. And we're going to look at some more of those in our next session. Na próxima aula nós vamos ver mais alguns danos que podem ocorrer com uma pessoa que foi sexualmente abusada.